Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O homem, porém, tendo escutado essas palavras, se entristeceu, pois que era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara triste, disse: Quão difícil é que os que possuem riquezas entrem no reino de Deus. Lucas 18, 23 a 24. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Silenciar quando não puderes auxiliar com a palavra, orando pelo irmão em desequilíbrio. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles que estão passando por grandes aflições, grandes dificuldades. De maneira particular, por aqueles que não nos amam e que nos querem o mal. Que o Senhor possa envolvê-los, levando a cada um deles o amor e a fraternidade e o perdão. E que todos nós consigamos, Jesus, desenvolver o perdão em nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, anda envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro. Você anda nervoso, irritado, briga com todo mundo. Você anda com a sua mediunidade em desequilíbrio, vendo espírito, ouvindo vozes. Você já pensou em fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita, nós estaremos para o atendimento fraterno. Então, o tratamento começa hoje. Vem participar com a gente. Aproveita que você está tirando aí, quem está tirando, né? Seus dias de folga. Aproveita para poder fazer o tratamento. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Informamos aos amigos que a Casa Espírita não fechará nesse fim de ano. Os dias de segunda, terça e quarta nós iremos atender normalmente, tá bom? Meus amigos, nós iniciamos o estudo da obra Luz Acima. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Irmão X, que é o codinome do irmão Humberto de Campos. Capítulo 2: Mãos enferrujadas. Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois dos 60 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subira incontinente ao céu. Vivera arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. Pequena orquídea assinalava a lapela. E o lenço, admiravelmente dobrado, caía irrepreensível do bolso mirim.
O rosto denunciava-lhe o apurado culto às maneiras distintas. Buscava no barbeiro cuidadoso, cada manhã, renovada expressão juvenil. Os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão e realmente, se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Assegurava, porém, o pavor que o possuía ante os religiosos de todos os matizes. Detestava os padres católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Estudava, estudava, estudava. E cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Afastamento individual para evitar complicações e desgostos. Admitia sem rebolso, repetindo, admitia sem rebuços que assim efetuaria preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Em vista disso, a desencarnação de homem tão cauteloso em preservar-se passaria por viagem sem escalas com destino à corte celeste. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía esmolas vultuosas para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam amigos íntimos, o tipo de religioso perfeito? Distante de todas as complicações da existência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a realidade que o defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Sucupira, desencarnado, ingressara numa esfera de ação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via-os em movimentação brilhante, nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviço digno. Chegara a ver um anjo e singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se inertes. Semelhavam-se a antenas de mármore irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se intentava matar a sede ou a fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos a tempos nas regiões inferiores, onde vivia compungido. O benfeitor que desempenhava ali funções de juiz, reunida a assembleia de espíritos penitentes,
declarou não contar com muito tempo em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos e que viera até ali somente para liquidar os casos mais dolorosos e urgentes. Devotados companheiros do bem selecionaram a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais, por último, figurou Sucupira a exibir os braços petrificados. Chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência finda, o julgador obtemperou. Não, meu amigo, não trate de sua biografia. O tempo é curto. Vamos ao que interessa. Sua Examinou-o detidamente e observou, passados alguns instantes. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequeno intervalo e entregou a seguir. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequeninos? Tínhamos o suficiente número de criadas e amas. E quando jovens? Eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi receoso das amizades. Não queria prejudicar nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. Ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas? De modo algum, são excessivamente intolerantes. Acompanhava os espiritistas? Não, temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome do Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisto. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas. Seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor amargurado, esclareceu: é o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou-o aos cuidados de outro companheiro. Rogério Carioca, desencarnado, tipo 1945, recebeu-o de semblante amável e feliz, e, após escutar-lhe compridas lamentações, convidou pacientemente.
Vamos, Sucupira. Você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E, puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo. O que você precisa, Joaquim, é de movimento. Espírito Irmão X. Meus amigos, não vou nem comentar, porque, como o texto é grande, fica muito longo o nosso vídeo. Mas depois ouça de novo, porque esse texto é muito importante para nossa reflexão íntima e para mudanças em nós. Nós precisamos ouvir mais vezes esse texto, Mãos Enferrujadas, do nosso irmão X, Humberto de Campos, para que a gente possa se dedicar mais à tarefa de Jesus. Então vamos orar? Bondoso Jesus, benfeitores amigos, essa história trazida a nós do nosso irmão Joaquim Sucupira, pelo Espírito Irmão X, mãos enferrujadas, possam provocar em nós reflexões profundas e, além disso, nos movimentar para ti. Sabemos, Jesus, que muitas vezes é preferível nos acomodar no nosso mundo, na nossa casa, com as nossas coisas, mas isto vai nos causando transtorno, prejuízos, porque nós não somos úteis à humanidade. Nós não somos úteis à economia coletiva. Por isso, Jesus, rogamos que nos ajude e nos traga ao trabalho para que não fiquemos enferrujados. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.